Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Missões, uma obra do Espírito Santo. Nós já tivemos aqui aula na escola dominical sobre esse assunto. Eu tenho certeza que o irmão Gerson lembra muito bem disso. A comentarista era uma missionária que trabalha na obra do Senhor, que já foi para o campo, e ela declarou essas palavras, que quem é o estrategista de missões é o Espírito Santo. Quem comanda essa obra é o Espírito Santo. É Ele que prepara, é Ele que capacita, é Ele que envia. É Ele que trabalha dentro de todo um contexto para que a obra missionária aconteça. Sem a ação do Espírito Santo, não há missões. Sem o mover do Espírito Santo, não há missões. Sei que os irmãos aqui já ouviram muito sobre esse assunto, já conhecem bem o que é missões, e eu tenho certeza que também muitos irmãos têm dúvidas. Mas, em primeiro lugar, a primazia na obra missionária é do Espírito Santo. E é disso que nós vamos falar aqui nessa noite. A igreja de Antioquia, como é mencionado aqui no versículo 1, era uma igreja que tinha pessoas, tinha irmãos, tinha crentes, cristãos ali naquela igreja, de diversos lugares. A cidade de Antioquia era uma típica cidade romana, era uma cidade do Império Romano, muito conhecida. E havia pessoas ali de vários lugares do Império Romano, tanto da África, da Ásia, como da Europa. E pessoas que tinham diversas origens, como aqui diz que lá estava Barnabé, que era judeu, Simeão, chamado Níger. Eu andei pesquisando um pouco sobre o significado dessa palavra Níger, lembra um pouco a Nigéria, né? Lembra um pouco essa nação. Níger, provavelmente ele era uma pessoa negra, por isso ele recebia esse nome, porque Níger, o significado de Níger é aquele que tem a pele escura, aquele que é negro. Então, provavelmente Simeão era um homem que vinha da África, era um homem que vinha de um lugar onde as pessoas eram negras. Lúcio, o Cireneu, também vinha de uma cidade africana. Manaém, que foram criados com Herodes, ele era ali da Palestina, ele tinha sido criado num ambiente da elite, um ambiente onde as pessoas eram mais cultas, um ambiente onde as pessoas tinham mais posses materiais. E Saulo, que antes havia sido perseguidor da igreja, que antes havia matado os cristãos, que tinha consentido na morte de cristãos, na prisão de muitos deles, e Saulo, agora convertido, anos depois de ter tido a experiência com Deus, ele estava ali na igreja de Antioquia servindo ao Senhor. Então aqui nós vemos uma igreja que tem pessoas de todos os lugares, uma igreja que tem pessoas de todos os meios sociais, uma igreja que tem pessoas de todas as raças. E eu estou destacando isso aqui, irmãos, porque é uma coisa que para nós que somos brasileiros é muito fácil ver. É muito fácil nós vermos esse tipo de coisa, porque o Brasil é um país de mestiços. Lá na faculdade a gente já discutiu sobre esse assunto, e é um assunto que é muito debatido, a questão de o Brasil ser um país de mestiços, enquanto que outros países têm uma certa pureza racial, entre aspas. Mas lá naquela época era difícil encontrar esse tipo de coisa. Mas o Império Romano, ele ajudava esse tipo de fenômeno, que pessoas de várias nacionalidades se juntassem num lugar só.
E assim é a obra do Senhor, assim é a igreja do Senhor, é assim que a igreja avança. Diante de Deus, diante do nosso Senhor, não existe acepção de pessoas. Diante do Senhor, não há quem possa dizer que é melhor, que tem mais posses, que tem melhores condições. Nós somos uma igreja. Nós estamos debaixo do mesmo Senhor e somos iguais uns aos outros. Não há acepção de pessoas. Não há como nós dizermos que somos melhores em alguma coisa ou que somos piores em alguma coisa. Não tem como ninguém olhar para a cor da pele, olhar para as condições sociais, olhar para o tipo de roupa. Não pode haver isso na igreja do Senhor, porque nós estamos diante de um Deus que olha para todos da mesma maneira. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós vivemos essa realidade aqui, as igrejas no Brasil vivem essa realidade, e vivemos em igrejas que buscam a presença de Deus, que buscam a presença do Espírito Santo. Aleluia. E como diz aqui no versículo 1, na igreja havia alguns profetas e doutores, pessoas que buscavam conhecimento, pessoas que profetizavam, que tinham a unção do Espírito Santo sobre elas. É importante haver essa unção, é importante haver essa busca. E aqui está um modelo de igreja para os dias de hoje, a igreja de Antioquia. Isso tudo é uma bênção, é uma maravilha, é lindo ver isso acontecendo, não é verdade? Não é bom ver essa união, ver essa comunhão entre pessoas que são diferentes, pessoas que vêm, têm várias, diversas origens, e pessoas que estão buscando a Deus. Mas o que nós queremos nos ater aqui nessa mensagem, nesse momento, é sobre a obra que o Espírito Santo realizou através dessas pessoas e que Ele pode realizar através da minha e da sua vida. Através dessa igreja. O Espírito Santo, Ele pode, Ele quer realizar uma obra poderosa através dessa igreja. Amém, irmãos? Amém. Versículo 2 diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Primeira coisa que nós queremos destacar aqui: o Espírito Santo trabalha dentro de um contexto.